Vamos lá então. Nesse vídeo eu queria te passar algumas dicas para um estudo eficiente, tá, para as provas de céu, tá, das competições internacionais. Seja a prova de planetário, seja a prova de cartas celestes, tá, o que você tem que ter em mente? Tá? A primeira coisa é que essa parte, tá, ela vai exigir muito da sua memorização. Essa parte ela é decorativa mesmo. Então você vai ter que decorar o nome de algumas estrelas, você vai ter que decorar as constelações, tá? As posições relativas entre as constelações. Tá legal você saber também a separação angular, tá, de alguns astros, assim como algumas magnitudes. Professor, mas como é que eu vou decorar tudo isso? Né? A primeira parte é pensar, tá, em decorar, pensar em memorizar de forma organizada. As provas, né, todas as competições, elas ignoram o movimento próprio dos astros. Tá? Então significa, tá, que o formato das constelações, as posições relativas entre elas, vai permanecer fixas, tá, em todas as cartas celestes, tá, que você for analisar. Eu gosto sempre de traçar, tá, um paralelo com o mapa mundi, em que cada país vai representar uma constelação. Tá? Como é que o seu professor de geografia te ensinou a decorar o mapa mundi? Né? Então, uma técnica era fazer você desenhar. Né? Aquela história de colocar uma folha de papel vegetal, tá aí se acostumando com o contorno dos países, tá? O que faz fronteira com o que, tá? Observar várias vezes o mapa mundi, tá? Até conseguir guardar a posição relativa de alguns países. Né? Você consegue facilmente, tá, encontrar hoje onde está o Brasil, onde está os Estados Unidos, onde está a Rússia, onde está a China, tá? Porque você já está acostumado de tanto observar, tá, essa configuração do mapa mundi. Para o céu, tá, vai ter que ser a mesma coisa. Né? Você vai ter que guardar a posição, você vai ter que guardar, tá, os desenhos de algumas constelações para te ajudar, tá, na orientação, né, de que região do céu você está observando. Vamos lá, por exemplo. Eu vou pedir para você localizar rapidamente o Nepal. Pode ser que alguns de vocês tenham um pouquinho de dificuldade, tá? Mas se eu te der, tá, uma dica, ó, o Nepal ele está entre a Índia e a China, tá? Ele faz fronteira com a Índia e a China, então você vai conseguir localizar rapidamente, tá? A ideia é essa. Tá? Pegue uma constelação um pouco mais marcante, tá? E vai estudando, tá, todas as constelações que tem ao redor dela. Tá? Por exemplo, tá, quando você pensa no Brasil, tá, você pensa no Brasil, tá, como a região principal e depois você vai estudando, né, que tem o Uruguai, a Argentina, o Paraguai, a Bolívia, o Peru, a Colômbia, tá, a Venezuela, a Guiana, o Suriname, tá, a Guiana Francesa. Mesmo que a Terra gire, tá, mesmo que os anos passem, ao menos que tenha algum problema político aí por trás, tá, esses países vão continuar fazendo fronteira com o Brasil. Tá, o céu é a mesma coisa. Né, as distâncias, tá, entre as constelações, elas não vão se alterar. Que mais? Pontos turísticos. Tá, vamos traçar aí um paralelo com pontos turísticos. Tá, eu vou falar um ponto turístico e eu quero que você associe ao país. Cristo Redentor, Torre Eiffel, Estátua da Liberdade. Tá, você já faz a associação, né, com Brasil, França, Estados Unidos. Para o céu, tá, ao invés de a gente ter aí esses pontos turísticos, os nossos pontos turísticos serão os objetos de fundo, que pode ser uma nebulosa, uma galáxia, tá, um aglomerado. Tá? Cada vez que alguém diz um objeto de fundo, você tem que associar com a constelação correspondente. Pensou em Pleiades, tem que pensar em Touro. Tá? Você pensou na nebulosa do Anel, tem que pensar em Lira. Tá? Pensou na galáxia do Sombreiro, tem que pensar na constelação de Virgem. Bom, linhas imaginárias. Você aprendeu algumas linhas imaginárias para o mapa mundi, tá, que te ajudava, tá, num sistema de coordenadas. Tá, você tinha lá o Equador, o meridiano de Greenwich, tá, os paralelos de latitude e os meridianos. No céu, tá, a gente também vai ter, tá, o Equador celeste, o meridiano principal, os paralelos de declinação e as linhas de ascensão reta. Olha só, tá, o céu, tá aí já representado, tá, os limites das constelações. Professor, tá, mas eu estou achando ainda complicado, né? Como é que eu vou conseguir guardar a posição relativa desses objetos? Né? O que faz fronteira com o que? Por incrível que pareça, tá, guardar essas posições é até mais fácil, tá, do que guardar a distância entre os países, as posições relativas entre os países.
Por quê? Porque todas as constelações ou fazem associação, fazem alusão a um objeto, ou a um personagem mitológico, ou a um animal, ou a uma pessoa. E aí você pode juntar cada uma das regiões usando histórias que não necessariamente precisa fazer sentido, tá? Só para você guardar a distância relativa entre elas. Agora está na hora de você deixar a criatividade rolar solta. Eu vou te dar aqui um exemplo. Né? Como é que eu faço para decorar essas constelações? Você pode imaginar um leão que pegou um sextante, que é um instrumento de navegação, que estava dentro de uma taça, e ele deu esse sextante para um caranguejo. Só que o leão ele não estava sozinho. Em cima das costas dele estava o filho dele, estava o leãozinho. Então o leãozinho fica nas costas do leão e o leão pega um sextante dentro de uma taça e dá para o caranguejo. Pronto. Faz uma imagem disso que eu acabei de falar, que você já conseguiu guardar algumas constelações que estão próximas uma das outras. Outro exemplo, o centauro. O centauro é metade homem, metade cavalo, ele está segurando um arco. Esse arco tem uma flecha que ele fez usando régua e compasso. A ideia de ele fazer essa flecha é matar um lobo e colocar esse lobo morto em cima de um altar. Só que o centauro não conseguiu atingir o lobo. A flecha atravessou o lobo e acabou atingindo o escorpião que tinha uma coroa na cabeça. Pronto. É isso que a gente chama de técnica de memorização eficiente. Crie imagens que não precisam necessariamente ter um sentido físico para você conseguir guardar aquela região. Bom, aqui eu tenho uma linha que é importante no céu, chamada de eclíptica. Ela descreve a posição do Sol no céu ao longo do ano. A eclíptica ela cruza 13 constelações. Para você guardar a sequência, eu costumo usar Artajeca, Levilisco, Ofi, Sacaquap. Outro jeito de guardar. Então, Artajeca, Levilisco, Ofi, Sacaquap. Ar de Áries, Tá de Touro, G de Gêmeos, K de Câncer e assim sucessivamente. A sequência disso que eu falei, Artajeca, Levilisco, Ofi, Sacaquap, ela já te dá a sequência das constelações zodiacais. Aqui só um comentário rápido, veja que a eclíptica cruza muito mais o Ofiuco do que o Escorpião. Isso daí é útil você também saber. No guia de apoio para reconhecimento do céu, você vai encontrar mapas como esse. Esses mapas eles foram produzidos pela Sky Interscope em parceria com a União Astronômica Internacional. Vai aparecer aí na tela o link para quem quiser baixar o original desses mapas. O que você vai encontrar dentro desses mapas? Eu tenho os limites de cada uma das constelações, que a gente está usando como exemplo a constelação de Virgem, uma sugestão de asterismo, que é essa figura imaginária dentro da constelação. Você vai ter aqui ao lado, eu tenho os paralelos de declinação. Veja que a constelação de Virgem ela é atravessada pelo Equador Celeste. E aqui a gente tem os meridianos de ascensão reta. O que mais? Dentro das constelações eu posso ter uns objetos de fundo, alguns objetos de fundo, que eles vão ser identificados por símbolos, cuja legenda também vai estar na apostila. Veja que aqui os objetos de fundo são bolinhas vermelhas. Então o que eu tenho são galáxias. Se eu encontrasse esse símbolo, eu encontraria um aglomerado aberto, um aglomerado globular, uma nebulosa planetária, e assim sucessivamente. Pontinho preto indica a estrela, um pontinho preto vazio, com o núcleo branco, já vai indicar uma estrela, a presença de uma estrela variável. Que mais? Perto de cada um desses mapas você vai encontrar cartinhas como essa. O que vai ter nessas cartinhas? O nome da constelação em latim, a tradução em português, a abreviação do nome daquela constelação aceita pela União Astronômica Internacional e o genitivo. Esse genitivo serve para a leitura dessas designações, que são as designações de Bayer.
Aqui, por exemplo, está escrito Alpha Virginis, aqui Gama Virginis, e aqui está um nome, que também é aceito. Tá? Nas provas internacionais, tá? Tanto faz, às vezes eles usam a designação de Bayer, às vezes eles usam o nome, tá? Que é aceito pela União Astronômica Internacional. Mais um detalhe, tá? Quando eu organizei a sequência das designações, eu coloquei na sequência de brilho, da sequência decrescente de brilho. Ou seja, a Alpha Virgis é a mais brilhante. A segunda mais brilhante é Gama Virgis, depois Epsilon Virgins e assim sucessivamente. O que mais? Eu tenho também objetos de interesse. Tá? Os objetos de interesse vão vir indicados por um ícone, tá? Se ele é visível através de um telescópio, se ele é visível por binóculo ou ele é visível a olho nu. Aí no caso, por exemplo, a galáxia do Sombreiro, tá? Eu preciso de um telescópio para conseguir observá-la. Aqui também você vai encontrar, tá perto do nome em latim, um número que vai indicar o nível de visibilidade daquela constelação. Tá? As constelações elas foram divididas, tá, em 4 níveis de visibilidade. Tá? As constelações de nível 1 são as mais brilhantes, as mais fáceis de serem reconhecidas, tá? Como Órion, Cruzeiro do Sul, Escorpião. Tá? E algumas constelações são mais difíceis de você enxergar, tá? Como é o caso da Norma, dos Círcinos, de Coma Berenices, tá? De Monoceros, tá? Praticamente tá? Constelações tá? Que você não consegue enxergar tá? A olho nu. Tá? Que daí vão receber a designação número 4. Professor, quais são as constelações mais brilhantes do céu? Quais são aquelas constelações de referência número 1? As constelações que vale a pena eu começar os meus estudos, né? Um estudo mais profundo, tá? Que são fáceis de serem reconhecidas nas cartas celestes, nas provas de planetário, tá? Para fazer tá? As associações com as constelações menos brilhantes. Tá? São 16 constelações de referência número 1. Quais são elas? A Águia, o Boieiro, Cão Maior, Cassiopeia, o Centauro, a constelação do Cruzeiro do Sul, a constelação do Cisne, a constelação dos Gêmeos, a constelação do Leão, a Lira, Órion, Pégasus, Sagitários, Escorpião, Touro e a Ursa Maior. Tá? Guarde muito bem essas 16 constelações. Tá legal você saber o nome tá? Das estrelas que tem tá? Essas constelações, as estrelas mais brilhantes, os objetos de fundo, tá? As posições relativas tá? Umas com as outras. Estudou bem as constelações de referência número 1, parte para as constelações de referência número 2. São 13 constelações de referência número 2. Quais são elas? Andrômeda, Auriga, Cão Menor, Carina, que faz parte de um barco celeste, né, que é o Argus, Coroa Boreal, o Corvo, o Grou, Hércules, Ophiuchus, Perseu, Ursa Menor, a Vela e também a constelação de Virgem. Guardou as 16 primeiras constelações de referência número 1, tá? O próximo passo é guardar tá? As constelações de referência número 2, tá? Essas 13 que eu acabei de te mostrar. Professor, quantas estrelas eu preciso decorar para as provas da seletiva? Né? Quantas estrelas eu preciso estudar para as provas internacionais? Pois é, quanto mais estrelas você conseguir guardar, melhor. Tá? Mas eu queria que você fizesse primeiro a memorização de forma inteligente, de forma eficiente. Como assim? É comum os alunos se preocuparem em guardar o nome da estrela mais brilhante de cada uma das 88 constelações. Isso não é um jeito inteligente de estudar. Por quê? Por causa das constelações de referência número 4, que só possuem estrelas de baixo brilho. Por exemplo, Caelum, Antlia, Indus, não tem nenhuma estrela relevante que vale a pena você guardar o nome. No entanto, o Cruzeiro do Sul, é legal você saber, o nome de mais do que uma das estrelas.
é o caso de Órion, é o caso de Escorpião, tá? Do Cão Maior, tá? Que você tem que saber o nome, tá? De algumas estrelas. O melhor jeito, tá? De tratar de forma eficiente, tá? O estudo do brilho das estrelas é dividido por categorias de brilhos, tá? Independente da constelação que elas se encontram. Pegar, por exemplo, as 50 estrelas mais brilhantes do céu, independente da constelação que ela está, tá? E guardar os respectivos nomes. E você vai encontrar, tá? Uma tabela com esses nomes lá na página 38 da sua apostila, né? Lá do Guia Prático para Reconhecimento do Céu. Tá? Então aqui, por exemplo, tá? Você tem que saber que a estrela mais brilhante, tá? Do céu é Sirius, ela está na constelação do Cão Maior. A segunda estrela mais brilhante é Canopus, tá em Carina. A terceira, Arcturus, está no Boieiro, e assim sucessivamente. Note, por exemplo, que a sétima estrela em brilho e a 10ª estrela em brilho estão dentro da mesma constelação, Órion. Tá? Aqui também você vai ter Mimosa, a Crux, tá? Algumas estrelas, tá? Do Cruzeiro do Sul que você tem que saber o nome. Então pode acontecer, tá? De estrelas dentro da mesma constelação, tá? Você tem que saber, tá? Os nomes, e vão ter aí constelações que nem aparecem. Beleza? Vamos agora para os nossos pontos turísticos do céu, né? Nossos objetos de fundo. Tá? Eu selecionei aqui 6 aglomerados abertos. Estou te mostrando, tá? O aglomerado aberto da Caixinha de Joias, que fica no Cruzeiro do Sul. Estou te mostrando o aglomerado aberto das Pleiades, tá? Que fica em Touro, tá? É o objeto do catálogo Messier 45. E aqui estou te mostrando as Íades. Tá? Veja que eu tenho poucas estrelas azuis, quentes e recentes. Tá? Aqui a gente ainda tem, tá? A nebulosa que deu origem a essas estrelas. M6, tá? Borboleta no Escorpião. Eu tenho M7, tá? O aglomerado de Ptolomeu. E aqui M41 no Cão Maior. Pronto, tá? Já te mostrei os 6 aglomerados abertos. Selecionei 3 aglomerados globulares. Tá? Veja que comparado com os aglomerados abertos, tá? A gente tem muito mais estrelas. Tá? Estrelas de predominância vermelha. Tá? Estrelas mais frias. Tá? E também, tá? Portanto, tá? Esse aglomerado é um pouco mais antigo, né? Comparado, tá? com os aglomerados abertos. Tá? Eu tenho Ômega Centauri, tá? Que fica no Centauro. 47 Tucana, que fica na constelação do Tucano. Tá aí o M13, tá? O aglomerado de Hércules, o aglomerado globular de Hércules, que fica na constelação de Hércules. Selecionei 7 galáxias. Aqui é a grande nuvem de Magalhães, que fica no Dourado. A pequena nuvem de Magalhães, que fica no Tucano. Tá? São as nossas galáxias satélites, tá? De formato irregular. A galáxia mais próxima, tá? Da gente, né? Depois, obviamente, tá? Dos nossos satélites, que é a galáxia de Andrômeda, M31, que fica na galáxia de Andrômeda. A galáxia do Moinho, que fica no Triângulo, apesar do Triângulo não ser, tá? Uma constelação muito brilhante, lá tem um objeto, tá? Bem interessante, que é o objeto M33. Centaurus A, tá? Que fica na constelação do Centauro. Tá? Geralmente, tá? Ele pode ser confundido, isso daí é uma pegadinha muito comum, tá? Com o Ômega Centauri. Tá? Então, você não pode confundir o Ômega Centauri, que é um aglomerado globular, com o Centaurus A, tá? Que ele fica um pouco mais para cima, tá? Que é uma galáxia. O Sombreiro, a galáxia do Sombreiro, que fica em Virgem. O Redemoinho, que fica em Cães de Caça. Selecionei 7 nebulosas de emissão, tá? Berçários de estrelas. A mais famosa, sem dúvida, é a nebulosa de Órion, M42, que fica na constelação de Órion. A nebulosa da Tarântula, que fica no Dourado. A nebulosa da Roseta, que fica em Monoceros. Tá? Essa região, o Monoceros, ele fica, tá? Dentro do Triângulo do Verão, para o hemisfério sul. Tá? Então, no Triângulo do Verão, perto de um dos vértices do Triângulo do Verão, né, perdão, de um dos segmentos, fica lá, tá? O Monoceros.
Eta Carina, que fica na constelação da Carina. A nebulosa da Lagoa, M8, que fica em Sagitário. A nebulosa Trífida, tá, que fica também em Sagitário. Tá? Olhe sempre a constelação de Sagitário com muito cuidado, porque como o Sagitário ele aponta para o centro da galáxia, tá, aquela região tá, é muito rica de objetos de fundo. E aqui a nebulosa da Águia, que fica em Serpente. A nebulosa da Águia ela é muito famosa tá, por conta tá, dessa formação que são os pilares da criação. Selecionei 5 nebulosas planetárias. Aqui a nebulosa do Anel, tá, M57, que fica em Lira. A nebulosa dos Halteres, M27, que fica na Raposa, Vulpecula. A nebulosa da Hélice, tá, que fica em Aquário. Tá, dependendo tá, de como você pega a imagem, tá, é muito fácil confundir a nebulosa da Hélice tá, com a nebulosa do Anel. Tá, por isso que você tem que se acostumar, inclusive, com essas figuras que eu estou te mostrando. A nebulosa da Coruja, M97, que fica na Ursa Maior. E a nebulosa do Esquimó, tá, que fica na constelação do Aquário. Para fechar, uma remanescente supernova, tá, o objeto número 1 do catálogo Messier, a nebulosa do Caranguejo. A tabela completa com esses objetos você vai encontrar no nosso guia na página 40 e 41. Tá, fica a dica de observar o céu natural sempre que possível tá, e baixar o Stellarium. Tá? Baixe o Stellarium tá, e use muito tá, esse programa porque ele é muito bom. É isso. Né? Bons estudos a todos, tá? Bons céus e até a próxima. Tchau!